Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, mais uma análise do contratado desta vez de Romarinho, saindo assim que a TV Vitória anunciar. Anunciou, a gente já tá soltando aqui para vocês. Já peço o seu like, mande pra galera, compartilhe com geral, se inscreva no Canto Rubro-Negro, você ajuda demais o Canto Rubro-Negro e claro, aperte no hypar que é fundamental. Sem muita enrolação, sempre lembrando que aqui é análise de características, se presta ou se não presta, Paulo vai trazer as características de Romarinho, Paulo, que pela thumb aqui, eu já fiquei em dúvida. Flutua entre linhas com passes. Ele veio para ser ponta, né? Mas vamos lá, Paulo. Vamos lá, vamos lá. Exatamente, Léo. E ali botei embaixo do número 90, meio atacante, e tem muita gente me xingando. Romário é ponta direita, você não assistiu ele no Corinthians, coisa e tal, mas vocês vão entender. Calma, não me xinguem. Tive que analisar o Romário de agora, não o Romário de décadas atrás. Bom, o primeiro ponto que a gente vai analisar de avaliação, óbvio, começando pela fase ofensiva do Romarinho, é a capacidade que ele tem de carregar essa bola pelos dois corredores do campo e de associar. E aqui eu sempre vou trazer aqui na análise e no embasamento do que era Romarinho, do que ele se tornou. Porque tem coisas que ele ainda tem característica do Romarinho do Corinthians, mas tem coisas que ele evoluiu no futebol árabe, óbvio, com a experiência de carreira também. Uma delas é a capacidade de associação. O Romarinho melhorou muito a sua criação de passe. Aqui no Corinthians, ele era mais aquele ponta agudo de velocidade, de bola nas costas, de finalização, coisa e tal. E na Arábia Saudita ele se tornou mais esse jogador de associações curtas, triangulações, porque ele estava jogando, melhor dizendo, lá na Arábia Saudita, desde o Al Ittihad, nos últimos anos dele também já estava jogando como meia com facilidade para cair nos dois lados, mas sempre gerando muitas associações. Agora, por exemplo, pegar essa bola no corredor central, flutuando ali ao lado do centroavante, pegando essa bola por dentro e botando o atacante pelo lado direito em profundidade. Então, aqui foi um ponto de evolução, claro, tem que ser justo também e já trazer análise. Romarinho ainda tem muita velocidade que ele tinha no Corinthians, mas ele perdeu muito poder de explosão e a capacidade física dele. Então, por isso que ele foi centralizando um pouco mais no campo, até porque já é um atacante de 34 anos e se tornou um meia atacante que flutua nas costas do 9, que cai nos dois lados e que busca muito essas interações. O time que ele jogou, no caso o Neon, que foi campeão da segunda divisão da Arábia Saudita, era um time com muita triangulação e muita troca de passes, trocando posições. O que a gente vê bastante com o Carille também. Muitos lances aqui, ele toca a bola, já sai, se apresenta no espaço vazio. Agora a gente vai ver algumas interações dele com o lateral do lado do campo, ele jogando por dentro para dar o corredor lateral ao atacante, que Carille também utiliza em alguns momentos como dinâmica de jogo, não como padrão fixo, mas como dinâmica de jogo. Aqui, novamente, pegando essa bola por dentro, associando com o lateral nos dois corredores. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu confesso que eu não me lembrava, não fazia ideia que já existia esse Romarinho um pouco mais técnico, vamos assim dizer, buscando mais passes, criando mais jogadas de gol, com mais passe decisivo dentro de campo, flutuando entre linhas para construir jogadas, né? O Romarinho do Corinthians, que está acostumado, é aquela velocidade na ponta, dando profundidade na direita, chegando na área para finalizar. Agora ele já tem essa capacidade mais associativa, porque, como eu trouxe, está jogando com um meio atacante. Aqui é só o começo da análise, então se você puder, não esquece aí, aperta no gostei, aperta no hypar, aperta no inscrever-se, rumo a 100 mil esse ano, embora que vai, amém, a gente consegue bater 100 mil e consegue a plaquinha neste ano de 2025, seu apoio é fundamental. Segundo vídeo, vamos lá, Paulo. Bom, aqui a gente vai trazer alguns cenários de controle de bola, arraste em velocidade e ataque às costas da última linha. Romarinho, o próprio nome no diminutivo já mostra que ele é um jogador pequeno, mas é um jogador que tem força, né? Jogador que tem ali aquela capacidade, diferentemente do Canto da Pedra que a gente analisou, ele consegue sustentar um pouco mais essa bola, mesmo não tendo tanta altura, mas utiliza bem o quadril e principalmente as costas para poder fazer essa barreira, e é um jogador que tem um bom controle de bola, domina bem, ganha um espaço, esconde a bola do adversário, como a gente está vendo agora, né? Basicamente, a capacidade do jogador de pegar a bola e afastá-la ao máximo da marcação, com o pé mais distante dela. Então ele tem essa capacidade, como a gente observar agora, do controle de bola dele para depois receber e finalizar de fora da área. Também é um atacante que finaliza muito de fora, eu gosto disso, então precisa de jogadores que finalizam mais de fora da área, e o Romarinho agrega nisso. Aqui novamente mostrando o controle de bola, trazendo essa bola por dentro, num domínio assertivo bem feito, giro bem feito, para depois conseguir ali fazer o passe em profundidade nas costas da última linha. Aqui a gente vai começar a observar alguns contextos desse arraste em velocidade. É claro que a gente tem que trazer também que no futebol saudita tem alguns mais espaços
nesse entrelinha do que tem aqui no futebol brasileiro, e aí permite com que ele tenha ali mais capacidade desse jogo de velocidade dele a acontecer, mas não se enganem, não é mais aquele Romarinho do Corinthians que tem uma aceleração absurda, ele ainda é veloz, ele ainda racha contra-ataque, ainda puxa ali com muita velocidade, mas óbvio pela idade não vai ter mais aquela aceleração que ele tinha ainda quando jovem, mas ainda consegue utilizar essa característica de rapidez dele para conseguir puxar principalmente contra-ataques. Aqui é um lance onde através da velocidade ele vem do zagueiro, consegue driblar o goleiro e marcar um gol também no Campeonato Saudita, mas foi outra característica da fase ofensiva que me chamou muita atenção, principalmente por no futebol de lá ter muita transição, né? São times que atacam muito em bloco, voltam muito em bloco, então possibilita com que os adversários tenham muito espaço para transitar. Aqui não é necessariamente um contra-ataque tão rápido assim, mas novamente ele pega essa bola, conduz para o espaço, vai com velocidade em direção à linha de fundo para tentar cruzar, inclusive aqui para Benzema. E, meu Deus, eu estou analisando um cara que deu um passe decisivo para Benzema. Realmente os tempos mudaram, né? Aqui agora, para a gente fechar a fase ofensiva, o ataque às costas da última linha também foi algo que o Romarinho não se perdeu. Claro, novamente, não com a mesma dinâmica que fazia outrora, mas ainda é o jogador que se desmarca bem e rompe bem em profundidade, consegue atacar as costas da última linha para poder finalizar. É um jogador que tem uma percepção monstra de quando vir entre linhas e quando atacar esse espaço. É muito importante para o atacante, muito importante para o meia quando era esse movimento dele. Como eu acredito que o Marinho vai ter momentos que ele vai jogar um pouco mais por dentro para um Cáceres abrindo lá do direito do campo, eu acho que vai ser importante essas interações entre os dois e esse dinamismo dele de conseguir fazer esse ataque nas costas do zagueiro, porque tem ali um movimento, uma percepção desse espaço muito grande, e não à toa ele fez jogadas aqui com finalização de direita, fez jogadas com cruzamentos laterais, fez jogadas também com passes decisivos e muito mais. Pois é, vamos agora para o terceiro vídeo de Romarinho, agora falando sobre a fase defensiva. E como o Paulo falou, fisicamente ele não é mais o mesmo, e agora a gente vai ver o quanto isso impacta na fase defensiva de Romarinho, né? Vamos lá, vamos colocar aqui na tela, Paulo, pode seguir. É mais um jogador, Léo, que na fase defensiva ainda está, né, tentando manter uma dinâmica e uma intensidade que tinha mais, óbvio que não consegue mais fazer algumas funções que fazia outrora. O Romarinho, assim como foi o Canto da Pedra, também marcou na primeira linha em alguns momentos do Neon. Ele fechava mais espaço interno, como a gente viu ali, cobria um pouco o passe do volante, interessante que Carille utiliza isso, mas não era mais aquele jogador, pelo menos nas últimas temporadas do Al Ittihad e também no Neon, foi os jogos que a gente trouxe aqui, e alguns do Al Ittihad também, ele já não era mais aquele atacante que acompanhava a lateral também, que voltava em velocidade, que fechava o lateral, gerava dobra com o lateral do próprio time para tentar inibir o ataque do adversário. Então, eu também não vejo mais o Romarinho aqui no futebol brasileiro com a intensidade que é, com a dinâmica que pede, fazendo muito essa cobertura de lateral, essa dobra a todo momento. Eu vejo o Romarinho também ajudando no salto de pressão, cobrindo a bola do zagueiro, cobrindo a bola do lateral, obrigando o passe a vir para trás, obrigando os jogadores a jogarem para trás e não para frente, obrigando o adversário a fazer uma posse em U, mas não mais fazendo esse movimento de ficar batendo e voltando 20, 30 metros. Pelo menos os seus últimos treinadores fizeram isso por entender que ele não suportava mais fisicamente e ele estava caindo mais cedo a parte física. Lembrando que você pode, olha só, comprar na GoCase, basta você comprar usando o cupom GOLVITORIA, garantindo desconto exclusivo, promoção de capinha, compre duas e leve uma, promoção no copo térmico, se você comprar mais coisa, o copo térmico tá no desconto, promoção de garrafa, o Dia dos Pais tá chegando em agosto, muita coisa boa na GoCase, como sempre. Bom, vou perguntar para Paulo agora os pontos negativos, enquanto eu ajusto aqui para colocar algumas estatísticas dele, Paulo. O que é que você viu que você não gostou tanto? Eu tava até comentando com o Léo no off, acho que acabei dando spoiler aqui também durante os vídeos, mas óbvio, né, que não dá para cobrar o Romarinho de décadas atrás, uma década e pelo menos 3 anos atrás, como foi campeão pelo Corinthians na Libertadores, mas eu vi uma queda física considerável do Romarinho, né, principalmente ali no segundo tempo, é um jogador que não consegue mais ter aquela intensidade no período muito grande de tempo durante o jogo. Eu vi ali, por exemplo, jogos onde 15 do segundo tempo, 18 do segundo tempo, ele já estava diminuindo um pouco o ritmo. Eu estava esperando a bola chegar um pouco mais. Ele que baixa muito, né, como a gente trouxe, jogando como meio atacante para oferecer jogo. Ele se movimenta muito, mas não estava suportando mais tanto tempo
fazer essas movimentações. E aí, aos 15 do segundo tempo, ele baixava um pouco o ritmo. E um problema que todo jogador que controla bem a posse de bola pode ter, e o Romarinho também tem em alguns momentos, é que é um alinhamento tênue, você controlar bem a bola e prender demais em alguns momentos. Eu acho que tem alguns momentos que ele fura essa linha tênue, ele controla bem a bola, esconde bem, só que tem momentos que ele faz até demais e acaba ali prendendo um pouco a bola em vez de soltar um pouco rápido. Ele tem um jogo a um toque, mas quando ele para controlar, ele faz um pouco do que o Mateuzinho faz, de querer controlar e segurar demais em vez de soltar logo. Então é um ponto também que fica. E finalização dele melhorou, né? Gostou da finalização dele. E o jogo aéreo ofensivo já não era algo lá atrás, e também hoje, tanto defensivamente quanto ofensivamente, do jogador tão forte assim nesse aspecto. Aqui, o mapa de calor em comparação, e o Romarinho fica muito claro, né? Olha como tem mais na faixa central, de fato, as concentrações com bola dele do que pelos lados do campo. Lembra até um pouco o Mateuzinho, né, que joga por dentro e cai pelos dois lados, né? O mapa ali bem semelhante, e o Canto da Pedra mais pro lado direito, então você vê que o Romarinho jogou mais por dentro ainda do que o Canto da Pedra, que muitas vezes foi meia direita. O Romarinho muitas vezes foi um meia centralizado mesmo, segundo atacante, jogando nas costas do centroavante, inclusive jogou até de falso 9 também. Então flutua muito mais nessa faixa central. Aqui, para trazer também os nossos pontos, então os nossos meias atacantes, é agora nossos pontos, Lucas Braga e o Eric, mostra que tem realmente ali muito mais concentração nos lados, nas beiradas, do que o próprio Romarinho da última temporada, gente. O que a gente tá falando aqui não significa que Carey vai utilizar ele por dentro, tá? Eu tô falando mais do como ele foi utilizado e o que ele pode gerar. Por isso que a gente traz ações na faixa central e ações pelos lados aqui, também trazendo os scouts dele nessa segunda divisão. O Neon foi o campeão, subiu para a primeira divisão e ele jogou 3 jogos para outro time também da primeira divisão, caiu na Champions League Asiática. Foram 18 jogos, 18 como titular, 38 passes com 88% por jogo, muito bom. Teve também média de 1,5 passes decisivo por jogo, ok. Finalizações 38, 55%, boa a eficiência de finalização dele. Não sei se aqui vai se manter, mas é uma boa notícia para um time que está necessitado há 2 anos de um atacante que consiga finalizar no alvo, né? Dribles por jogo também muito bom, 2 dribles certos por jogo, com 86% de aproveitamento. Recupera 3 bolas por jogo e perde 9 bolas por jogo também, né? Por ser jogadores que pisam bastante ali na área e participam muito do jogo. Aqui alguns recordes do Neon na segunda divisão saudita. Ele foi o primeiro jogador em passe decisivo, com 1,5 passe decisivo por jogo. Não vou arriscar falar os companheiros que ficaram atrás, pelo amor de Deus, vocês imaginam muito bem. E dribles certos por jogo, ele foi disparadamente o primeiro do time, com 86, e o segundo e o terceiro só tinha 77 e 75. Então ainda é aquele jogador de espaço curto também que consegue gerar essa capacidade de driblar e ganhar o espaço. Bom, agora vamos para a sua opinião. Tudo isso foi análise e você trouxe aqui características. Vamos agora para a sua opinião, Romarinho, do que eu sei até o momento. 1 ano de contrato com cláusula de renovação por mais um ano, provavelmente por meta ou por resultado. Traria... É um bom ponto. Eu vou começar, não vou fugir da pergunta não, mas eu vou começar falando algo que eu tô observando. Muita gente, eu tô vendo, que tá olhando para essa contratação, alguns não, mas muita gente como... Meu Deus do céu, enfim o Vitória acertou, chegou o cara que vai chegar e resolver imediatamente. Não daria esse crachá para ele. Não daria. Assim como o ano passado, muita gente achou que Mosquito faria isso. Ó, não dou esse crachá para Mosquito que vai chegar e vai resolver. Pode ajudar, como ajudou. Mas não sei se pega, chega e resolve. Qualidade para isso o Romarinho tem? Tem. Por isso que é uma aposta que eu faria, depender do salário? Sim. Mas eu não acho também que é aquele jogador que muita gente está esperando, que vai pegar a bola na direita, vai arrastar 2, 3, 4, vai fazer gol de fora da área, rodo, vai infiltrar, driblando todo mundo na área para fazer gol, como era no Corinthians. E é muito bom isso aqui, que não é mais aquele jogador do Corinthians. Não espere mais aquele Romarinho. Eu tô vendo que muita gente está se baseando ao que ele fez em 2012. Hoje ele é um Romarinho mais adaptado à parte física dele, mais por dentro, mais associativo, não corre mais à torta direita como ele corria, cadencia um pouquinho mais para não correr errado. Então já é um Romarinho mais tático, inclusive, também. Então não espere aquele Romarinho. Mas eu acho que esse Romarinho pode ajudar, só não sei se chega para resolver. Como Romarinho é um atacante que se tornou esse atacante de controle de bola, associativo também, de troca de passes, de sustentar, parar essa bola um pouco no ataque, esperar o time sair para poder associar. Nessa linha de ideia do que Carey está planejando para o Vitória nessa temporada, o Romarinho consegue encaixar e trazer essa cadência, assim como vai poder também trazer a sua condução e arraste em velocidade que ele tem. Mas eu acho que essa parte que ele conseguiu trazer com a experiência
e também no futebol saudita de controlar um pouco mais, vai ajudar, já que entre o Lucas Braga que pega e arrasta, Oswaldo pega e arrasta. E a gente vai ter agora o Romarinho que vai pensar um pouco mais em alguns momentos. Perfeito. Você que assistiu até aqui, bote aí. Romarinho vai ser titular do Vitória, que vai garantir mais uma vaga na Sul-Americana. Ano que vem estaremos de volta para Argentina, para o Uruguai e adjacências. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Quero saber o que é que você achou. Deixe aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui.